Olá, meus amigos e minhas amigas. Prontos? Preparados? Então, sem rodeios, me acompanhe justamente através da leitura do livro de Apocalipse, no capítulo 13, do versículos 16 ao 18, aonde está escrito: Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem a marca da besta, exatamente na fronte, na testa. Essa marca da besta, que todos foram obrigados a receber, diz respeito a se reconhecer através do corpo, pois se reconhecer através do corpo é a própria morte. Receber a marca da besta é ser marcado para morrer. Quer que eu prove? Sim, é claro que eu vou provar. Que todos os seres humanos já nascem marcados para morrer. Prova disso que no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 12, disse Paulo: Pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todos os seres humanos já nascem marcados para morrer. É exatamente por isso que você precisa receber a marca de Deus, ser selado por Deus. Do contrário, você experimentará a morte. Pois no livro de Romanos, capítulo 6, versículos 23, diz: Porque o salário do pecado é a morte, e a morte é justamente se reconhecer através do corpo. Este é o pecado do homem. O homem não é o corpo, senão o Espírito de Deus, tendo uma experiência inconsciente através do corpo. Repito, o pecado do homem é se reconhecer através do corpo. Todos que se reconhecem através do corpo estão marcados para morrer. Estão marcados justamente com o número da besta. Pois no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 10, diz: Ora, se quando éramos inimigos de Deus. Quando exatamente o apóstolo Paulo era inimigo de Deus? Vamos ver? Livro de Romanos, capítulo 8, versículo 7. Porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus. A consciência de ser o corpo é o número 666. Este número é inimigo de Deus, pois é o número da besta. A mentalidade da carne, a consciência de ser carne, a consciência de ser corpo, é inimiga de Deus. Todos que possuem a mentalidade da carne foram predestinados à destruição, pois o homem do pecado, o filho da perdição, foi predestinado à morte. Até porque no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16, disse Paulo: Nós, porém, temos a mente de Cristo. Paulo obteve a mente de Cristo quando ele foi selado pelo Espírito Santo. Quem recebe o selo de Deus derrota a morte, pois o último inimigo a ser destruído é a morte. Você destrói a morte, uma vez que você passa a se reconhecer através de Cristo. Disse Paulo: Já não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E isto ocorreu quando Paulo compreendeu que ele era o próprio Cristo, tendo uma experiência inconsciente através do corpo. Pois no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 4, disse Paulo: Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar. Quando a sua vida, que é Cristo, for manifestada sobre a sua vida, então você terá passado da morte para a vida. Ou seja, a partir de então você não poderá mais morrer, porque você terá sido selado por Deus. E a marca da morte, que é se reconhecer através do corpo, terá sido eliminada da sua vida. Repito, disse Paulo: Nós, porém, temos a mente de Cristo. Estar consciente de ser o Espírito é receber o nome de Deus. Pois no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 13, está escrito: E tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. A pessoa que é selada pelo Espírito Santo da promessa, ela passa a se identificar através do próprio Cristo. Pois no livro de Apocalipse, capítulo 7, versículo 3, dizendo: Não danifiques a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selado na testas os servos do nosso Deus. Os servos de Deus também serão selados na testa, exatamente como os ímpios. O que pega aqui é que os justos receberão o nome de Deus, pois no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 4 diz: O nome do meu Deus será escrito na testa deles.
Este nome que será gravado na testa é um símbolo da consciência. O que será gravado na sua consciência é que você não é mais o corpo, e sim o espírito. Aqueles que passam a se reconhecer através da vida, que é o espírito, estes derrotam a morte. A morte é derrotada pela vida. A vida é justamente Cristo. Repito, o livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então você terá sido selado por Deus e desta forma não poderá mais morrer. Por isso disse Cristo: eu lhes dou a vida eterna e elas nunca morrerão. O ser humano derrota a morte quando passa a se reconhecer através de Cristo, pois no livro de Efésios capítulo 4, versículo 4, diz que há um só Espírito se desdobrando através de todos. Este Espírito é o próprio Cristo, é o próprio Deus que é a sua vida. Basta se reconhecer através da vida para você derrotar a morte, mas o contrário também é verdadeiro. Basta se reconhecer através do corpo para deixar a vida eterna de lado. Pois no livro de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 26 diz: ora, o último inimigo a ser destruído é a morte. Como é que exatamente se derrota a morte? Evangelho de João capítulo 17, versículo 3: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti. Aqueles que passam a conhecer a Deus passam a se reconhecer através da vida, e a vida é justamente Cristo. Você derrota a morte se reconhecendo através de Cristo. Pois quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, disse o apóstolo Paulo, então você entenderá este mistério, que receber o nome de Deus é se reconhecer através de Cristo. Ser marcado pela besta é ser selado para morrer, pois aqueles que não se reconhecem através do Espírito, se reconhecem através do corpo. Se reconhecer através do corpo é se reconhecer através da morte, pois este é o corpo do pecado, e o salário do pecado é a morte. Por isso, que no Evangelho de João, capítulo 10, versículos 28, disse Cristo: eu lhes dou a vida eterna, e elas nunca perecerão. Você recebe a vida eterna quando você é selado pelo Espírito da verdade, pelo Espírito da promessa. Ser selado é receber o nome de Cristo. Receber o novo nome de Cristo é se tornar o próprio Cristo, desperto através do corpo. Por isso que no Evangelho de Lucas, capítulo 20, versículo 36, para encerrar, diz: e também não podem mais morrer, pois são como os anjos, são filhos de Deus, sendo igualmente filhos da ressurreição. Veja bem, todo aquele que é marcado por Deus passa a se reconhecer através da vida que é eterna. Esta vida eterna é a ressurreição do homem, conforme consta no Evangelho de João, capítulo 11, versículos 25. Disse o Espírito de Cristo: eu sou a ressurreição e a vida. Se reconhecer através da vida que é Cristo é a ressurreição do homem. Por isso que no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 1, disse o apóstolo Paulo: portanto, vistos que fostes ressuscitados com Cristo. Sim, eles se tornaram filhos da ressurreição quando passaram a se reconhecer através do Espírito de Cristo. Todo aquele que é marcado por Deus recebe o seu novo nome. O seu novo nome estará gravado aqui na consciência. É na consciência que você passa a se reconhecer através da sua verdadeira identidade espiritual, que é Cristo. E é através da consciência de ser o Espírito que você destrói o seu último inimigo, que é a morte. Porém, aqueles que recebem a marca da besta, aqueles que são selados para morrer, estes não se reconhecem através de Cristo, muito pelo contrário, eles se recusam a se reconhecer através da vida que é o Espírito. Então, desta forma, o destino destes, inevitavelmente, é retornar ao pó da terra, tal como era. Pois no livro de Romanos, capítulo 9, versículo 8, disse Paulo: não são os filhos da carne que são filhos de Deus. E no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44, acrescentou Cristo: vós sois filhos do diabo, filhos da ira, filhos da destruição, filhos do homem da perdição, que foi predestinado a retornar ao pó da terra. Repito, por um único homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Mas primeiro é o natural, depois o espiritual. O pecado entra pelo natural, a morte entra pelo homem natural. Pela consciência de ser o corpo, a morte é estabelecida sobre a vida do homem, pois a partir de então todos passam a temer a morte. É exatamente por isto
que todos os seres vivos temem a morte, pois este se reconhece através do corpo. Mas quando eles entenderem que eles não são o corpo, e sim o espírito, que é a eternidade do homem, eles não mais terão medo da morte. Desta forma, se reconhecerão através de Cristo e serão selados pelo Espírito da verdade.